Abra sua Bíblia comigo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Eu quero pedir permissão, já conversei com o pastor Amauri, de nós darmos uma mudada no tema, em virtude da data que estamos vivendo hoje, véspera da celebração dos 500 anos da Reforma. Eu gostaria de, nesta noite, trazer à memória esclarecida de vocês a história do cristianismo, do primeiro século até a Reforma e até os nossos dias, para vermos estas intervenções soberanas de Deus na história. E o texto que eu quero partilhar com vocês está aí, inicialmente em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Tem aqui uma promessa, tem aqui um poder, tem aqui um programa. E este poder, o poder do Espírito Santo, viria sobre a igreja, e ela cumpriria um programa estabelecido por Jesus. Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra. E esse programa foi cumprido rigorosamente. Capítulos 1 a 7 de Atos, o Evangelho alcança Jerusalém e a região da Judeia, sul de Israel. Capítulo 8 de Atos, o Evangelho chega em Samaria. Capítulo 9, Saulo é convertido no caminho de Damasco, já fora do território de Israel. Capítulo 10, a conversão de um prosélito gentio, Cornélio, em Cesareia Marítima. Capítulo 11, o Evangelho chega em Antioquia da Síria, a terceira maior cidade do mundo. A partir do capítulo 13, esta igreja de Antioquia se transforma na igreja missionária, patrocinando a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé na região da Galácia do Sul, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra. Capítulos 16, 17 e 18, a segunda viagem missionária, agora de Paulo e Silas, nas províncias da Macedônia e da Acaia. Capítulos 19 e 20, o Evangelho alcança, na terceira viagem missionária de Paulo, Éfeso, capital da Ásia Menor, igreja que vai influenciar toda aquela região, plantando igrejas nas cidades de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis, Colossos. Capítulos 21 até o 26, Paulo é preso em Jerusalém, é transferido para Cesareia, onde fica 2 anos sendo acusado pelos judeus. Capítulo 27 e 28, a viagem de Paulo para Roma, seu naufrágio, sua estada na ilha de Malta, sua chegada a Roma, não como sonhara chegar, mas preso e algemado. E agora então, Atos conclui o capítulo 28 sem conclusão. Não há conclusão no livro de Atos, porque a história da igreja continua. Nós estamos como que escrevendo o capítulo 29 de Atos. Vale destacar que quando Jesus vem ao mundo, Israel está debaixo do governo de Roma. E desde 63, quando Pompeu dominou aquela região, Roma começa a dominar Israel. Pompeu nomeia Antípater como grande líder daquela região de Israel, que deixa com a sua morte seu filho Herodes o Grande, e vocês conhecem bem a história de Herodes o Grande. Foi o homem que tentou matar Jesus quando criança, foi o homem que ampliou o templo de Jerusalém, foi o homem que construiu o grande porto de Cesareia, foi o homem que construiu muitas fortalezas em Israel,
E quando Jesus nasce, quem governa Israel debaixo do poder de Roma é Herodes o Grande. Lucas 2 diz que quando Jesus nasce, ele nasce debaixo do grande governo do imperador César Augusto. Mas Lucas 3 diz que quando Jesus inicia o seu ministério, quem toma conta do Império Romano é Tibério César. Depois vem Calígula, depois vem Cláudio, depois em 54 vem Nero. A partir daqui a Bíblia cessa o seu relato e a história nos toma pela mão. E é muito importante entender, irmãos, a história, porque a história será nossa pedagoga ou será nossa coveira. Quem não tem história está fadado a não ter futuro. Então eu gostaria que nós pudéssemos acompanhar o que acontece na história. Porque quando Nero assume o governo em 54, ele era um homem truculento, ele era um homem perverso, era um homem devasso, e ele trouxe nas suas asas um tempo de grande turbulência para o cristianismo. Tanto é fato que 10 anos depois que ele começa a reinar, precisamente no dia 17 de julho do ano 64, os historiadores nos informam que foi ele mesmo quem pôs fogo em Roma e põe a culpa nos crentes. Ele tinha um álibi, é que os 4 bairros que não foram destruídos pelas chamas eram povoados densamente por judeus e cristãos. E então foi um massacre. Faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados no ano 64. Os crentes eram amarrados em postes, cobertos de piche e incendiados vivos para iluminar as noites de Roma. Mas curiosamente, 4 anos depois, no ano 68, Nero é deposto pelo Senado romano e comete suicídio. 2 anos depois, no ano 70, Jerusalém é cercada pelo general Tito, que já estava no território de Israel desde 66, com a rebelião dos judeus em Cesareia Marítima, e ele destrói Jerusalém, e ele destrói o templo de Jerusalém, e ele promove o que nós chamamos de a maior diáspora dos judeus de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948. Nesse mesmo ano 70, o imperador Vespasiano inaugura o Anfiteatro da Morte, o Coliseu Romano, que numa festa de 100 dias de inauguração, mais de 10 mil crentes foram mortos, e mortos com requinte de crueldade. Eram enrolados em peles de animais, jogados na arena, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados devorarem, ou também para serem trucidados pelas espadas dos gladiadores. Um verdadeiro banho de sangue. Ano 81, assume o governo de Roma Domiciano. E esse foi um homem tão cruel que ele foi chamado de o segundo Nero. Foi o primeiro imperador a arrogar para si o título de Senhor e Deus, pois foi este imperador que deportou o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, na Ásia Menor, para a ilha do Mar Egeu, a ilha de Patmos. Vale destacar que a essas alturas todos os apóstolos de Jesus já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. João era o último representante dos apóstolos vivo, e a intenção de Nero, de Domiciano, era calar a sua voz. Certamente, pensando ele que estava destruindo a igreja, estava promovendo a igreja, porque Apocalipse 1:9 diz que João não estava na ilha de Patmos por causa de um decreto de Domiciano, mas estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Quando todas as portas se fecham para João na terra, diz Apocalipse 4, versículo 1, que Deus abre uma porta no céu e diz para ele: sobe para aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Os imperadores que vieram em seguida não foram benignos com a igreja, ao contrário, malignos, perversos. Marco Aurélio, Sétimo Severo, Décio, Diocleciano. Os crentes eram torturados, eram mortos a pauladas, eram afogados, eram passados à espada, eram jogados às feras, eram colocados nos antros da terra, e eles viviam em catacumbas,
e eles eram oprimidos e perseguidos por todos os lados, até que por providência divina, por volta do ano 313, Constantino, o imperador, reverte essa situação, e o cristianismo até então perseguido, vem se transformar em religião oficial do Império Romano. Isso foi algo magnífico. Primeiro, porque os crentes agora não são mais martirizados. Segundo, porque os crentes que tinham seus bens confiscados, têm agora seus bens devolvidos. Terceiro, porque os crentes que não tinham liberdade de cultuar a Deus, agora podem cultuar a Deus livremente. Quarto, eles que não tinham lugares específicos, às vezes nos antros ou nos corredores da morte, nas catacumbas de Roma, agora têm seus templos construídos e construídos pelo próprio Estado. Mas isso foi terrível. Terrível, sabem por quê? Porque a porta de entrada da igreja deixou de ser a conversão para ser a conveniência. Agora ser cristão não é mais enfrentar a carranca do Estado. Agora ser cristão é receber os aplausos do Estado. E com isso, a porta de entrada ficou muito larga. E com isso, as pessoas vinham, mas vinham trazendo a sua bagagem de paganismo, de idolatria, de misticismo, de feitiçaria, de todas as práticas estranhas à Bíblia, do culto politeísta de Roma. E não tardou para que a igreja de Cristo fosse contaminada por muitas e muitas heresias. Nos primeiros 5 séculos do cristianismo, irmãos, se debateu a exaustão a doutrina de Cristo. Isto porque surgiu já no primeiro século uma terrível heresia que quase que destrói a igreja, chamada de gnosticismo. E o gnosticismo negava a criação, a encarnação e a ressurreição. Por isso a doutrina mais atacada foi a doutrina da cristologia. E foi preciso que em 325, no primeiro concílio geral da igreja em Niceia, fosse estabelecido o dogma da divindade de Jesus Cristo. Ele é Deus, da mesma substância, coigual, coeterno, consubstancial, Deus de Deus, luz de luz. Depois, em 381, o concílio de Constantinopla afirma a outra verdade: ele também é perfeitamente homem, sem deixar de ser Deus. Mas em 451, que um outro concílio vai afirmar a pessoa divina humana do Senhor Jesus Cristo. E é importante que também em 416, um outro concílio importantíssimo se reúne em Cartago, onde Agostinho derrota as teses hereges de Pelágio e vai definir que um homem, uma mulher, um ser humano só pode ser salvo se o for pela graça de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a igreja se desvia, bíblica, doutrinária e teologicamente, cresce a política eclesiástica. E foi isso que aconteceu na igreja. Com a contaminação teológica da igreja, as 5 principais cidades do mundo da época disputam primazia de poder. Roma no ocidente, Constantinopla no oriente, Alexandria do Egito, que era a 2ª maior cidade do mundo, Antioquia da Síria, que era a 3ª maior cidade do mundo, e Jerusalém. Chega o ano 604, o imperador romano Focas nomeia Nicolau I, bispo de Roma, como bispo universal da igreja. Nicolau não aceitou esse título e disse o seguinte: qualquer homem que aceitar o título de bispo universal da igreja deva ser considerado um anticristo, porque só Jesus é o bispo universal da igreja. Entretanto, 4 anos depois, 607, Focas nomeia Bonifácio III, bispo de Roma, como bispo universal, e ele aceitou o título. E passa a existir daí, 607, a instituição do papado. A instituição do papado começa aqui historicamente em 607.
Aí você pode argumentar, bom, mas eu já li livros com lista de papas a partir de Pedro. Como é que fica isso? Aqui estão um dos aspectos mais importantes da história. Surgiu em 853 na França um documento forjado, falsificado, chamado de As Falsas Decretais de Isidoro. Esse documento foi forjado na França para dar legitimidade histórica ao papado, recuando-o a Pedro, como se Pedro fosse o primeiro papa e todo papa fosse um sucessor legítimo de Pedro. Se vocês querem examinar um pouco mais detidamente esse assunto, sugiro a vocês a leitura do livro O Papa e o Concílio, escrito por Janos, cujo prefácio foi escrito pelo grande tribuno brasileiro Rui Barbosa. E 70% do livro é o prefácio. Eu nunca vi nada semelhante. Eu nunca vi ninguém escrever um prefácio 70% da obra, mas Rui Barbosa fez isso. E Rui Barbosa desconstrói a ideia do papado, mostrando que as falsas decretais de Isidoro foram o maior embuste literário da história da humanidade, que deu uma aparente legitimidade ao papado por quase 1000 anos. O que é que acontece, meus irmãos? A igreja se corrompe. A igreja se fortalece economicamente, politicamente na Idade Média, a Idade das Trevas, a escolástica, mas a igreja se corrompe, porque muitas heresias foram entrando para dentro da igreja. Por exemplo, as relíquias, culto às imagens, o purgatório, a missa, que é um sacrifício incruento de Cristo, a transubstanciação, quando a hóstia é consagrada, ela se transforma, se transubstancia em corpo, sangue, nervos e divindade de Jesus Cristo, a ponto da hóstia poder ser adorada com o culto latria, o culto só dado a Deus, o confessionário, a salvação pelas obras, a tradição, o culto a Maria, como imaculada, como mãe de Deus, como mediadora, como corredentora, como rainha do céu, as indulgências, a venda de perdão, a inquisição, a autoridade papal, a infalibilidade papal e tantas outras heresias foram acrescentadas e acumuladas na igreja, e a igreja foi perdendo completamente a sua natureza de igreja cristã. Para vocês terem uma ideia, desde que Jerônimo, no final do IV século, começo do V século, fez a tradução da Bíblia do hebraico, ou parte dela da Septuaginta, para o latim, é que a única Bíblia que se lia na Idade Média era a Vulgata Latina. Agora, vamos entender uma coisa aqui, irmãos. 90% da população naquela época era analfabeta. É o contrário de hoje. 90% das pessoas não sabiam ler. A Bíblia não era disponibilizada para o povo. Só os sacerdotes tinham acesso à Bíblia. Só que os sacerdotes não liam a Bíblia, não conheciam a Bíblia. Então o povo estava mergulhado na mais profunda escuridão espiritual. Você quer manter um povo escravo? Mantenha-o na ignorância. O conhecimento é luz, e a verdade liberta. Agora preste atenção que nunca Deus deixou de ter uma lâmpada acesa na história e um remanescente fiel. Então Deus começa a preparar o ambiente para a reforma. De que maneira? Primeiro, irmãos, um movimento cultural no norte da Itália, chamado de Renascença. E vocês se lembram que na Idade Média, se você falava assim, cristão, você tinha que ser um católico romano. Se você não fosse um católico romano, você era um pagão. E a igreja era dona do mundo.
E a igreja exercia poder nas 5 principais áreas: economia, arte, ciência, política e religião. O que a Renascença fez? Tirou das mãos da igreja a economia. De que maneira? As viagens às Índias, uma nova classe social na Europa, a burguesia. As artes, a igreja dominava. Se algum pintor ia pintar o rosto de alguém, tinha que pintar o rosto dela e o corpo de um santo, até que Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo, arrancam das mãos da igreja as artes, ou a arte. A política estava nas mãos da igreja, era o Papa que depunha reis e levantava reis, até que Maquiavel escreve O Príncipe. A ciência estava na mão da igreja, era a igreja que dizia o que era verdade e o que não era, até que Nicolau Copérnico vai fazer uma afirmação curiosíssima, que o mundo não é geocêntrico, mas heliocêntrico, que não está central, o centro do mundo não é a Terra, mas o Sol, não é o Sol que gira ao redor da Terra, é a Terra que gira ao redor do Sol, só que ele não teve coragem de fazer essa declaração pública, senão no final da vida dele. Mas o seu discípulo, Galileu Galilei, fez essa afirmação e foi preso pela Inquisição. E para não morrer, ele teve que negar suas convicções. Ele disse: eu nego que a terra gira em torno do sol, mas que gira, gira. A religião estava nas mãos do Estado. O que era importante não era a Bíblia, eram as notas de rodapé. Até que Martinho Lutero vai descobrir Romanos 1,17. E nas trevas raiou a luz. Mas Deus estava preparando ainda para a reforma de outra maneira, irmãos. Através dos pré-reformadores. Deus levanta na Inglaterra um professor universitário de Oxford, John Wycliffe, um homem culto, um homem preparado, um homem agora convertido pelo estudo da Bíblia, e esse homem começa a pregar contra os desvios da igreja. E prestem bem atenção que esse homem vai entender. Não dá para reformar um povo, não dá para levar esse povo à verdade, a não ser que nós coloquemos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nas mãos desse povo, na língua desse povo. Irmãos, preste atenção aqui. As missas católicas eram rezadas em latim até o século passado. Até o século passado. O povo ia na missa e não entendia bulufas. Então o que ele entendeu? Precisamos traduzir a Bíblia para o inglês. Porque a única Bíblia que se conhecia na Idade Média era o quê? Latim. A Vulgata de Jerônimo. E ele começa a traduzir a Bíblia para o inglês. Ele é perseguido pela igreja. Ele não consegue concluir a sua obra. Mas os seus discípulos lollardos concluem a obra. Um discípulo dele na Boêmia, chamado John Hus, convertido a Cristo, começa a pregar com grande poder, a denunciar os pecados, os desvios da igreja. Para vocês terem uma ideia, John Hus pregava na capela de Belém, em Praga, para 10.000 pessoas todos os domingos. Ele foi preso, ele foi torturado, ele foi queimado vivo em praça pública. Mas quando ele estava ardendo nas chamas, ele profetizou: hoje vocês estão matando um ganso, mas Deus levantará uma águia, e a essa vocês não poderão matar. 100 anos depois, chegava Lutero pregando as 95 teses contra as indulgências na porta da igreja de Wittenberg. Deus levantou nas barbas de Roma Jerônimo Savonarola, lá em Florença, que pregou com tamanho poder, que a cidade foi impactada e transformada pela sua pregação, mas por não retratar-se, ele também foi morto pela Inquisição. Mas preste atenção, o projeto de Deus está avançando. E, curiosamente, em 1483, nasce na Alemanha um menino, filho de mineiros, dono de Minas, portanto, alguém numa classe social mais elevada, hiper inteligente, e o pai tem sonhos para a vida dele, de ser um grande advogado. E esse moço era um moço muito místico, tinha medo de doentes, tinha medo de monstros, tinha medo de demônios para todo lado,
E um dia ele está fazendo uma viagem, passando no meio de uma floresta, uma tempestade terrível o apanha, um raio cai do lado dele, ele cai desesperado pensando em morrer, e naquele momento, místico que era, diz: Santa Ana, salva-me, e eu serei um monge, e eu entrarei para um mosteiro. E ele não teve dúvidas, cumpriu o voto dele, largou os seus estudos, a contragosto de seu pai e da sua família, e entrou para um mosteiro agostiniano, um dos mais radicais. E ele tinha um sentimento de culpa terrível, e ele se flagelava, e ele fazia jejuns, e ele se abstinha de comida, e ele dormia em colchão duro, ele fazia de tudo para se autoflagelar, e ele seguia os passos de confissão. Ele confessava praticamente todo dia, às vezes 2, 3 vezes por dia. Tinha dia que ele gastava 2 horas no confessionário. O padre, confessor, não aguentava mais. Um dia o padre falou: Lutero, o dia que você cometeu um pecado de verdade, você vê que eu não aguento mais suas ladainhas. Mas ele não tinha paz na sua alma. Roma começava a pregar que quem fosse a Roma visitar as relíquias, que tinha relíquia de tudo, tinha tanta lasca da arca de Noé, meus irmãos, dá para fazer 200 arcas, é uma loucura. Os pregos dá para fazer uma construção, só os pregos da cruz de Cristo. E Lutero vai lá para ver as relíquias, para tentar aliviar a sua culpa, a sua dor, e ele tenta subir as escadas, não consegue ter paz na alma, até que um dia, seus olhos encontram Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. O fardo caiu, o peso foi embora, a culpa desapareceu, a alegria da justificação raiou no seu coração. O que está acontecendo? O Papa Leão X está construindo o maior santuário católico da história, a Basílica de São Pedro. Precisa de dinheiro. E o que acontece? A Igreja Católica na época entendia que ela dominava sobre a pessoa na vida e na morte e depois da morte. A Igreja tinha poder, o Papa tinha poder, ou a Igreja tinha poder sobre a Igreja militante, purgante e triunfante. Ou seja, sobre a igreja da terra, a igreja do purgatório e a igreja do céu. É claro que o purgatório não existe. Mas pense comigo, quem acreditava nisso, a eloquência desse argumento. Acabou de morrer o pai, a mãe, a esposa, o marido, o filho, a filha, o avô e a avó. A pessoa chegava e perguntava assim: você ama seu pai? Você ama sua mãe? Pois bem, você pode ajudá-lo. Sua mãe não foi suficientemente boa para ir direto para o céu, sua mãe não foi suficientemente má para ir direto para o inferno, ela foi para o purgatório. Se você der o dinheiro, no momento que a moeda cair na caixa, no gasofilácio, a alma dela pula do purgatório para o céu. Você dá até o que não tem. E então a igreja, precisando de dinheiro, envia os seus emissários, Johannes Tetzel, para a Alemanha, para vender indulgências. E o Papa assinava uma bula, concedendo perdão. Dependendo do dinheiro, 5 anos de perdão, você podia pecar à vontade, o Papa garantia que você estava perdoado. Se o dinheiro fosse um pouquinho maior, 10 anos de perdão, o Papa assinava uma bula, você tinha 10 anos de perdão. Se a grana fosse boa, você podia pecar a vida inteira, você comprar perdão para a vida inteira e a pessoa ficava tranquila. Só que Lutero, a essas alturas, já tinha lido a Bíblia e sabendo que aquilo não tinha base bíblica nenhuma, aquilo era uma falsidade, era uma heresia. E quando Johannes Tetzel vai para a Alemanha vender as indulgências, Lutero não aguenta mais. E então, estrategicamente, na véspera de Todos os Santos, quando o povo ia para a igreja, ele vai fixar nas portas da igreja de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, há 500 anos, as 95 teses contra as indulgências. Estava deflagrada aí a reforma protestante do século XVI. Quem já leu as 95 teses de Lutero? Levanta a mão. Quem já leu? Algumas pessoas. Vocês se lembram que tem heresia lá? Lembram disso?
Lutero não era plenamente um reformado ainda. A crença dele estava em formação ainda. Ele ainda acreditava em purgatório. Ele ainda acreditava na autoridade papal. Tem muitas daquelas 95 teses que não dá para você professar hoje. Só mais tarde que a fé de Lutero vai se cristalizando, vai se consolidando, vai se enraizando plenamente nas Escrituras. Mas foi suficiente para dar um corte radical e a reforma ser estabelecida. Mas, irmãos queridos, a grande luta não acontece no dia 31. A grande luta acontece quando Lutero é convocado para a dieta de Worms, no dia 5 de maio de 1521, diante do imperador, diante do príncipe da Saxônia, diante das autoridades políticas e eclesiásticas. E ele não é convocado, como gostaria de ser, para discutir o assunto. Não, ele é convocado para se retratar. E quando ele chega naquela grande assembleia, magna assembleia, suas obras em cima de uma mesa, e perguntam para ele: Lutero, você está disposto a se retratar das obras que você escreveu, do conteúdo que você pregou? E sabendo que se ele não se retratasse, ele sairia dali como um herege pela igreja. E isso significava que, sendo herege, qualquer pessoa que matasse Lutero não tinha imputação de crime sobre ele. Diz a história que Lutero pediu aquela noite para pensar. E naquela noite ele enfrentou uma terrível angústia na alma, uma terrível batalha espiritual, a ponto de ele pegar o tinteiro e jogar na parede, como se o diabo estivesse ali mostrando a carranca para ele. Quando o dia amanheceu, a assembleia foi reconstituída, seus livros sobre a mesa, e perguntam para ele: Lutero, você está pronto a se retratar das obras que você escreveu, do conteúdo que você pregou? E ele respondeu: a menos que vocês me convençam pelas Escrituras que eu estou errado, eu não me retratarei. Porque não é legítimo, nem lícito, nem honesto um homem agir contra a sua consciência. Aqui eu fico, aqui eu me firmo, e que Deus me ajude. Estava ali o corte radical, estava ali a consciência plena de Lutero, que não dava para reformar a igreja, era necessário uma cisão plena e completa, em defesa da verdade. Lutero sai daquela dieta, e ele é raptado, porque o príncipe da Saxônia era favorável a ele, e ele é raptado não pelos seus inimigos, mas pelos seus aliados, e é levado para um castelo, onde fica 10 anos atrás de um biombo, cabelos compridos, barba comprida, trabalhando ininterruptamente na tradução do Novo Testamento para o alemão, tradução tão importante para a história da Alemanha, que influencia toda a literatura alemã. Mas é claro, irmãos, que Lutero não fez isso sozinho. Deus levantou outros homens, como João Calvino, como John Knox, como Melanchthon, como Martin Bucer em Estrasburgo, como Ulrico Zwinglio na Suíça. E talvez nenhum outro homem foi mais importante na consolidação da reforma do século XVI do que João Calvino. Um francês, nascido em 10 de julho de 1509, que aos 18 anos já tem seu doutorado, que está sendo preparado para ser um grande advogado, sonho de seu pai, que tem a chance de estudar grego, hebraico, dominar latim e toda a cultura humanista da época. E Calvino enfrenta a perseguição religiosa na França. E Calvino tem uma conversão, possivelmente em 1533. Torna-se um protestante. Diante da terrível perseguição no seu país, a França, ele foge da França
E ao fugir da França, ele está passando por Genebra, por volta de 1536. E lá está Guilherme Farel, que era um evangelista, não era um mestre. E a Suíça era uma espécie, até hoje, de refúgio para aqueles que passavam nas perseguições da França ou de outros países por lá. E Guilherme Farel diz: Calvino, eu preciso da sua ajuda, você precisa ficar aqui comigo. Mas Calvino não queria ser um pastor, Calvino queria ser um escritor, Calvino queria ficar mais nos bastidores para escrever, sabia do potencial, da capacidade que Deus havia lhe dado para isso. E Farel diz para ele: se você não ficar, vou pedir para Deus amaldiçoar a sua vida, vou fazer uma oração imprecatória contra você. E ele fica, e começa a pregar em Genebra. Mas em 1538, Genebra não está madura para a reforma, e expulsa Calvino e Farel, e eles vão passar 3 anos em Estrasburgo, onde ele se casa com Idalete. Genebra se corrompe demais, entendem que precisam de Calvino, e escrevem para Calvino para que ele retornasse a Genebra. Depois de muitas exigências e todas aceitas, ele volta a Genebra, e ele era um expositor bíblico. Para vocês terem uma ideia, Calvino, quando ia pregar no Velho Testamento, lia direto do hebraico. Quando ia pregar no Novo Testamento, ele lia direto do grego. Sem qualquer nota, ele pregava 1 hora, expositivamente. E ao voltar em 1541, ele perguntou assim: onde foi mesmo que nós paramos? E exatamente do texto que ele parou há 3 anos, ele recomeça expondo as Escrituras. E expôs a Bíblia até a sua morte, no dia 27 de maio de 1604. 1564. É curioso, irmãos, que Calvino, ele era muito doente, como Lutero também o era. Às vezes ele não podia ir para a igreja, levavam-no numa cadeira e ele pregava. Quando ele não podia nem na cadeira ir para a igreja, ele ficava em casa e os crentes vinham e ele pregava em casa. Quando ele não podia se levantar da cama, ele ditava as cartas ou os livros. Foi um homem que contribuiu decisivamente para que a reforma fosse estabelecida, porque ele foi o grande sistematizador das doutrinas reformadas. Já aos 26 anos escreveu as Institutas da Religião Cristã, o livro mais importante da reforma. Deus levanta outros homens, gigantes nesse tempo, para que a reforma fosse estabelecida. E a reforma tinha 5 pilares. Primeiro, só a Escritura. Não é a Bíblia mais a tradição, não é a Bíblia mais a decisão papal, não é a Bíblia mais os resultados e as decisões dos concílios, não é a Bíblia mais opinião desse ou daquele pensador, não, é só a Bíblia é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e de prática, ponto. A diferença entre o protestantismo que nasce e o romanismo da época é que o conceito romano é que a igreja está acima da Bíblia, e o conceito protestante é que a Bíblia está acima da igreja. Não é a igreja que valida a Bíblia, é a Bíblia que dirige os passos da igreja. Segundo, só a fé. A salvação não é pelas obras, a salvação não é pela fé mais as obras. A salvação é só pela fé, independentemente das obras da lei. Terceiro, só a graça, não tem mérito. Não tem mérito, ninguém chega no céu batendo no peito e diz: eu cheguei aqui porque eu mereci, eu cheguei aqui porque fiz por onde, eu cheguei aqui porque fiz sacrifício, eu cheguei aqui porque fui presbiteriano, porque fui batista, porque fui católico, porque fui metodista, porque fui assembleiano. Ninguém entra no céu porque é da igreja tal, ninguém entra no céu porque foi batizado, ninguém entra no céu porque fez boas obras, ninguém entra no céu porque fez sacrifício. A salvação é pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É só luz Cristos, só Cristo, não é Jesus mais Maria, não é Jesus mais o Papa, não é Jesus mais Pedro, não é Jesus mais a igreja, não é Jesus mais a denominação, não é Jesus mais o batismo, não é Jesus mais as obras, é só Jesus. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é o mediador, Ele é o Salvador, e não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos.
é só lhe deu glória, é só Deus a glória, não há glória para homem, não há aplausos para homem, não há ícone para homem, só Deus é digno de receber a honra, a glória e o louvor agora e para sempre. Esses foram os pilares da reforma. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, a reforma não chegou até nós sem lágrimas e sem sangue. Se nós não entendermos isso, irmãos, nós não vamos valorizar esse legado. Para vocês terem uma ideia, 1559 se levanta na França Catarina de Médicis. Essa rainha foi crudelíssima ao perseguir a igreja. Qualquer estudante que já passou por uma escola secundária deve se lembrar da famigerada noite de São Bartolomeu, 24 de agosto de 1572, onde 70 mil huguenotes foram mortos à traição por ordem de Catarina, sob os aplausos do Papa e os elogios de Filipe II, rei da Espanha, que encoraja a sua sogra a proibir ser protestante na França, um verdadeiro massacre. Se você vai para a Alemanha, a terrível Guerra dos 30 Anos, 1618 a 1648, onde milhões de pessoas foram mortas pela sua fé. Eu acho curioso, eu estava pregando em Belo Horizonte há alguns anos, e uma jovem se levantou, disse: pastor Hernandes, eu estou saindo da igreja presbiteriana. Falei: é mesmo, minha filha? Estou. E por quê? Lá, eu quero uma igreja que me empolgue. Eu quero uma igreja que tenha uma história que me faça brilhar os olhos. Aí eu perguntei para ela: mas você conhece a história? Disse: não. Falei: mas como assim você quer uma história que empolga se você não conhece a história? Então senta um pouquinho, eu vou conversar um pouquinho com você sobre a história. Eu conversei com aquela moça umas 2 horas. Mais ou menos. Quando eu terminei, a moça estava chorando, e ela me disse uma coisa que eu nunca esqueci mais. Ela me disse assim: pastor Hernandes, nós não podemos amar o que nós não conhecemos. Se você não conhece, você não ama. Se você não souber o preço que foi pago para que a reforma chegasse até nós, para que a palavra de Deus fosse colocada na nossa mão, nós não vamos valorizar esse legado. Querem outro exemplo? 1534, Henrique VIII rompe com o catolicismo na Inglaterra, não por convicção doutrinária, mas por conveniência pessoal. Ele queria se casar de novo com Ana Bolena, divorciando-se da sua mulher, porque ele queria um filho, um herdeiro para o trono. O Papa não lhe deu essa permissão, ele rompeu com o Papa, rompeu com a igreja romana, criou uma nova igreja na Inglaterra, a igreja anglicana, passou a ser chefe do Estado e chefe da igreja. Na verdade, Ana Bolena não lhe deu esse filho, ele casou muitas outras vezes. Pois bem, Henrique VIII morreu em 1547. O seu filho, herdeiro do trono, Eduardo VI, tem 10 anos de idade. Um menino com 10 anos não tem condições plenas de governar. O que os líderes reformados da Inglaterra pensaram? Ridley, Latimer, Cranmer: é hora de nós assessorarmos o rei, como Joás foi assessorado por Joiada. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar em Jerusalém. E eles estavam entendendo que era a hora da reforma chegar plenamente na Inglaterra. Mas Eduardo VI morreu precocemente, com 16 anos de idade, em 1553. Quem vai assumir o governo na Inglaterra? Maria Tudor, chamada de Maria Sanguinária, que levou para a estaca e queimou em praça pública os 3 líderes do protestantismo, Ridley, Latimer e Cranmer. Muitos outros foram mortos, outros fugiram para o continente para poupar sua vida. O que acontece, irmãos? Maria Tudor morre cedo, 5 anos depois, 1558. Sabe quem vai assumir o governo na Inglaterra? Elizabeth, sua irmã.
num longo governo de 1558 a 1603. E o primeiro decreto de Elizabeth foi a volta dos foragidos para a Inglaterra. E para onde eles foram foragidos? Para onde estava a reforma? Para a Alemanha, para a Suíça, para a Holanda. E quando eles voltam para a Inglaterra, eles voltam fazendo 4 exigências para a igreja da Inglaterra. Queremos uma igreja com teologia pura, com liturgia pura, com governo puro, com vida pura. E por isso eles foram chamados na Inglaterra de puritanos, desencadeando o mais importante movimento de reforma e reavivamento da história da igreja na Inglaterra. Qual a conclusão que você chega? Maria Turdo não sabia, mas Deus a havia constituído em presidente das missões estrangeiras da Inglaterra. Quando ela pensou que ela estava destruindo a igreja, ela estava promovendo a igreja. Meus irmãos, a igreja de Deus é indestrutível, louvado seja o seu nome. Agora deixa eu dizer para vocês, a igreja depois disso passa por muitas turbulências. Surge o racionalismo francês, no século XVII. Surge o iluminismo, no século XVIII. Nesse pacote, vem o liberalismo teológico, uma nova leitura da Bíblia. Agora não é a leitura gramática histórica, mas crítico-literária. E agora os seminários que formaram teólogos, pastores, missionários para o mundo, são tomados de assalto pelos liberais, e agora, em vez de criarem a fé no coração, ou incentivarem a fé no coração, promovem ceticismo e incredulidade. O que é que aconteceu? As igrejas foram assaltadas pela incredulidade, e eu vou lhes dizer algo muito solene aqui hoje. Qualquer igreja que subscreva o liberalismo teológico está assinando o seu atestado de óbito. Olha para a Europa, e eu fico muito triste. Cheguei de lá há 10 dias. Estamos celebrando 500 anos amanhã e a Europa não tem o que celebrar. O protestantismo na Europa está praticamente morto. Porque sucumbiu ao poder mortífero do liberalismo teológico. Tentaram restaurar a autoridade da igreja, com grandes discussões teológicas, não funcionou. Tentaram dar mais autoridade ao pastor, levantando os púlpitos para um ambiente mais alto, não melhorou. A única coisa que restaurou a igreja no século XVIII foi o grande avivamento. Em 1739 na Inglaterra, em 1735 e 40 na Nova Inglaterra com Jonathan Edwards, lá na Inglaterra com John Wesley e George Whitefield, lá no país de Gales com William Williams. Chega o século XIX, o liberalismo está dominando de novo, e Deus levanta um homem na Inglaterra chamado Charles Haddon Spurgeon para enfrentar o liberalismo. Mas o que restaura a igreja é o reavivamento, lá nos Estados Unidos, com Jeremias Lampier em Nova York, Dwight Lyman Moody. E vocês se lembram que é no bojo desse avivamento americano, 1857 a 1859, que o jovem Archibald Green Simonton, recém-formado no seminário de Princeton, ao ouvir um sermão do seu professor Charles Hodge, ele recebe o chamado para vir para o Brasil, e chega aqui no dia 12 de agosto de 1859, no bojo desse avivamento. A igreja presbiteriana do Brasil nasce sob o signo do avivamento. E eu quero concluir minha fala, dizendo o seguinte para vocês: hoje, ao comemorarmos 500 anos da Reforma, nós precisamos entender o lema da Reforma: Igreja reformada, sempre reformando. Hoje precisamos de uma nova reforma, por 3 motivos. Primeiro, porque o liberalismo teológico ainda ronda a igreja, e infelizmente, nós temos denominações aqui no Brasil que já estão flertando com o liberalismo, e outras que já sucumbiram ao liberalismo e já estão dando marcha ré. Não há esperança para uma igreja que se torna liberal, não há esperança. Segundo, porque a igreja evangélica brasileira é uma igreja altamente
contaminada pelo sincretismo religioso. Igreja mística, igreja do sal grosso, a igreja do copo d'água em cima da televisão, a igreja da toalha suada, a igreja das mandingas espirituais em nome de Deus, a igreja que desengavetou as indulgências da Idade Média com novas roupagens, a igreja que se transformou numa empresa, o púlpito num balcão, o evangelho num produto, os crentes em consumidores e o templo na praça de negócio. Nós precisamos de uma nova reforma. E em terceiro lugar, irmãos, porque infelizmente nós temos também igrejas que, inobstante preservem a ortodoxia, perderam ao mesmo tempo o fervor. Ortodoxia morta, mata. É preciso ter luz na mente, mas é preciso também ter fogo no coração. E a nossa esperança é que a igreja brasileira, você e eu que estamos aqui nesta noite, ao refletirmos sobre os 500 anos da reforma, com gratidão a Deus, mas que isso nos leve a uma reflexão da nossa responsabilidade. Eu não posso esperar que Lutero e Calvino respondam os dilemas do século 21. Eles responderam os dilemas do tempo deles, eles deram resposta para os problemas da época deles. Para o nosso tempo, Deus está esperando que surjam novos Luteros, novos Calvinos, para dar direção à igreja, para que ela seja uma igreja comprometida com a palavra de Deus, voltando-se para as Escrituras Sagradas, voltando-se para a fé, para a graça, para Cristo, e dando a Deus toda a glória. Que Deus nos ajude na nossa geração. Amém.